Saudações, caro estudante. O meu nome é Capitão Gondim. Nós vamos tratar sobre um tema muito importante da física clássica, que fala sobre centro de massa. Mas antes, vamos conhecer um pouco sobre momento de uma força ou torque. O momento da força ou torque é uma grandeza física relacionada à rotação de um objeto em torno de um eixo. O momento da força ou torque é calculado multiplicando a força aplicada pela distância perpendicular entre a linha de ação da força e o ponto de rotação. Nesse caso, a fórmula é igual ao momento de uma força ou torque é igual a força vezes a distância. Ou seja, temos um objeto qualquer, onde nele será aplicada uma força com o propósito de rotacioná-lo. Assim, nós vamos dizer que o momento da força é igual a esta força com a sua projeção, que nós vamos chamar de linha de ação, pela distância perpendicular do ponto de rotação. Ou então também podemos dizer que temos essa distância B entre o ponto de rotação e o ponto de ação da força. Então podemos concluir que a distância é igual à distância B vezes seno de θ, porque temos o cateto oposto D dividido pela hipotenusa B. Logo, podemos dizer que o momento da força também é a força vezes a distância B vezes o seno de θ. Tanto o momento da força pode ser em um objeto qualquer, como também um objeto já definido, com propósito, por exemplo, uma chave de torque ou uma chave de grifa. Momento de uma força em uma alavanca. No caso específico de dois corpos em equilíbrio em uma alavanca, para encontrar a relação entre o peso e a distância d do ponto de rotação em uma alavanca, é necessário utilizar a fórmula matemática da alavanca. Ou seja, nós temos dois corpos, P1 e P2, e precisamos encontrar um ponto de rotação para que este objeto possa entrar em equilíbrio. Ao retirarmos o apoio, vimos que nesse sistema os corpos estão em equilíbrio. Ou seja, vamos então estabelecer que o sentido anti-horário do momento nós vamos chamar de mais. E o sentido horário nós vamos chamar de menos. Então podemos dizer que o somatório de um momento 1 mais o somatório de um momento 2 é igual a zero, para que esse corpo ele entre em equilíbrio. Dessa forma podemos dizer que P1 vezes D1 mais menos P2 vezes D2 é igual a zero. Passando P2 e D2 para o outro lado, temos P1, D1, que é igual a P2 vezes D2. Conceito de centro de massa. O centro de massa é um ponto onde podemos considerar que toda a massa de um objeto está concentrada. Então nós temos aqui esse sistema e podemos encontrar o centro de massa, onde toda a massa de um objeto estará concentrada. Quando dois corpos estão interagindo entre si, o equilíbrio ocorre quando a soma dos momentos das forças externas é igual a zero, e a soma dos momentos das forças internas entre os dois corpos também é igual a zero. Ou seja, somatório de M1 mais o somatório de M2 é igual a zero. Cálculo do centro de massa. Precisamos calcular o centro de massa desse sistema.
vamos estabelecer que este ponto seja o centro de massa, que está a uma distância D1 de M1 e D2 de M2, que a massa de M1 é maior que a massa de M2, que estão num alinhamento horizontal. Temos P1 e P2. A força normal que reage para equilibrar o sistema. Então, do equilíbrio, nós temos que o momento da força anti-horária é igual ao momento da força horária. Temos o momento anti-horário, que é P1 vezes D1, igual ao momento horário, que é P2 vezes D2. Calculando a abscissa do centro de massa, temos que x1 é a posição de M1, x2 é a posição de M2 e que x é a posição do centro de massa. P1 é igual a M1 vezes a gravidade vezes D1, onde P2 é igual a M2 vezes a gravidade vezes D2. Simplificando, temos que M1 vezes x do centro de massa menos x1 é igual a M2 vezes x2 menos o x do centro de massa. Distribuindo, temos que M1 vezes x do centro de massa menos M1 vezes x1 é igual a M2 vezes x2 menos M2 vezes x do centro de massa. Passando para o outro lado, temos que M1 vezes x do centro de massa mais M2 vezes x do centro de massa é igual a M1 vezes x1 mais M2 vezes x2. Fazendo a evidência, colocando em evidência M1 e M2, temos M1 mais M2 vezes x do centro de massa é igual a M1 vezes x1 mais M2 vezes x2. Concluindo, temos que x do centro de massa é igual a M1 vezes x1 mais M2 vezes x2, divididos por M1 mais M2, ou seja, a média ponderada. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe este vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo de qualidade.